Agora, então, nós entramos na nossa segunda parte aí da nossa live. Então, agora, contigo, todas as dicas. Eu estou aqui super ansiosa para ter todas as dicas que eu posso fazer para os meus Então tá bom. meninos, né? Eu tenho uma menina, tá aqui. Lu, vem aqui um pouquinho. Tenho aqui a Lu, Tá. que tá aqui comigo. Ela tem 10 anos. Tá aqui, Oi, Lu, tudo bem? bem. Quero Tudo saber o que jóia? você preparou para a gente aí para passar para fazer com eles em casa. Ah, Eu tenho um pequenininho de quase 3 anos. E aí eu quero tá. todas as suas dicas. O que, que as mães, os Ah, pais, então, terapeutas podem fazer nessa quarentena com as crianças? é. Então, a primeira dica que eu dou, Elaine, é o seguinte: não existe receita pronta, né? Sim. Então, o que eu gosto de falar com as famílias é o seguinte: existem princípios que norteiam as nossas atividades. E a hora que a gente começa a entender quais são esses princípios, as atividades brotam na cabeça da gente, mas parece assim, né? Porque a gente entende o princípio. Então, a primeira questão é o seguinte: é aquilo que a gente já falou. Eu quero dar enfoque na minha atividade, na parte de capacidade física, né? Por exemplo, então eu posso trabalhar tudo que melhore, por exemplo, a condição aeróbica das crianças. E aí, o que que eu tenho feito ultimamente? Né? Hoje, por exemplo, eu dei uma aula de crossfit para o meu aluno de 8 anos de idade. Né? Nossa, Então, o que, que acontece? Né? Todo mundo conhece crossfit, abdominal, barra, esse tipo de coisa. Eu procurei na internet um vídeo de um rapaz americano, inclusive, né, fazendo enfim, uma live lá, ele filmou 7 minutos de exercício físico. E aí coloca uma musiquinha legal de crossfit, esse tipo de coisa. Aí ele fez abdominal, fez flexão de braço, aí ele fez agachamento, aí ele fazia esse movimento aqui do tríceps, né? E aí o que, que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer isso com o meu aluno também, né? E aí o que, que acontece? A gente cria esse contexto. Eu fiz isso online ainda, Elaine, né? E, e aí o que, que acontece? Você cria, então, aquele contexto, né, do CrossFit, você prepara o seu aluno para aquele mundo simbólico que ele vai entrar. Né? E aí eu comecei a atividade e coloquei lá o share, né, da tela com o aluno. Então, o que, que aconteceu? Ele teve um modelo visual do rapaz fazendo atividade, aí tinha uma música bacana com um determinado ritmo, né? E aí o rapaz contava em inglês, 3, 2, 1, go! Né? Nossa, a, a criança achou o máximo, né? Porque se interessa pelo outro idioma, esse tipo de coisa. E fez tudo direitinho, né? Acompanhou, pulou do jeitinho dele, fez a flexão de braço do jeitinho dele, esse tipo de coisa. Então, né, foi uma atividade bacana. Existe também alguns sites que falam de atividade física para criança, que coloca, em vez de. Nesse caso, eu peguei o vídeo de uma pessoa real, para que a criança também tenha a percepção do movimento humano, que é uma das outras dificuldades que a gente verifica no TEA, percepção do movimento humano. Então, o professor lá fazendo, o atleta fazendo polichinelo, esse tipo de coisa. Mas existe também, Elaine, sites com bonequinhos, como se fossem avatares, fazendo exercício físico para criança. E é música com um tema mais infantil, esse tipo de coisa, mas fazendo o mesmo movimento. Então, também a gente trabalhou esse tipo de coisa. Então, existem sites de yoga, por exemplo, infantil. Então, dá para aproveitar
um monte de informação boa da internet e colocar para as crianças, né, na tela do computador e fazer junto com as crianças. Você tem Né? indicação de algum, que o pessoal está perguntando aqui, se você pode deixar indicação de algum site que você recomenda? Não, eu coloquei lá Fitness Kids. Tá, Fitness Né? Kids. Fitness Kids, aí apareceu lá, um monte de coisa. Assim, de cabeça, eu nem sei indicar, porque eu pesquiso na hora, eu não pego um negócio assim pronto e... Né, eu dou uma olhadinha e falo, isso aqui, ele se adequa para essa minha aula de hoje. Né? Tá. Então, eu dou uma olhadinha no conteúdo, né? Obviamente, sempre ter o cuidado de ver o conteúdo antes, na internet, antes de passar qualquer informação para as crianças. Então, Fitness Kids, aparece um monte de coisa. CrossFit, aí você pode ver alguma coisa lá, né? Muito bacana. E, então, por exemplo, isso é uma possibilidade que a gente tem para trabalhar capacidades físicas, né? Entendi. Com as crianças. Os pais podem fazer isso. Outra questão é o seguinte, se eu for pensar na questão de aprendizagem sensório-motora, aí, nossa, brota de novo um monte de atividades. Por exemplo, né, existe um tipo de esporte muito popular no Japão que chama Takyu Vôlei. T-A-K-K-I-O. K-K-I-O. E esse I, às vezes com I ou às vezes com Y. Takyu Vôlei, que nem do voleibol. E é o seguinte, ele é aqui, ó, como se é um pedacinho de madeira do tamanho de um celular e você pode colocar uma bolinha de ping-pong. E você fica numa mesa, por exemplo, e você joga essa bolinha, né, para o seu outro adversário que está do outro lado da mesa. E aí o que acontece? Você joga a bolinha e ele devolve. E você pode colocar dois cabos de vassoura para delimitar o espaço e a bola não ficar caindo. Então você faz uma linha reta aqui, né? E você joga. E isso, de novo, né? É uma atividade espetacular do ponto de vista de coordenação visual, manual, visomotora. Né? Pode ser com o celular, mas obviamente ninguém vai depois cair no chão. Você pode pegar, por exemplo, a tampinha de uma embalagem de margarina, por exemplo, né? E fica aqui e joga, troca de mão, pede para o filho, agora vamos fazer com a outra mão, né? Para trabalhar a lateralidade. Então, né, Você conhecendo faz isso as no questões de chão? lateralidade. Como? Você faz no chão ou numa mesa? Você pode fazer, eu posso fazer numa mesa, porque a criança fica sentada e fica, né, nesse campo visual. Eu acho que é mais confortável, né? Mas você pode fazer no chão também, né? Aí, bom, tem as brincadeiras tradicionais, né? De amassar uma bolinha, trabalhar dar um petelequinho, fazer gol, esse tipo de coisa. Uma outra atividade também simples que eu fiz com uma criança. A gente pegou uma folha de papel, né, e eu fiz uma cruz e coloquei lá 1, 2, 3, 4. Exatamente, ó, você faz divide a folha Isso, vou fazer, peraí. 4, faz, né, uma cruz assim, e escreve 1, 2, 3, 4. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Sim. Assim, aí a criança pode pegar um lápis, né, com a tampinha, e ela pode encostar lá no 1, 2, 3, 4. E aí ela começa a fazer. Eu pego um lápis e vou fazendo?
Você vai batendo. 1, 2, 3, 4. Na sequência que eu falar. Ah, Na sequência assim, que eu mais ou falar. menos, com os pintinhos. Não sei se dá para ver aí umas bolinhas. Mas deixa eu pegar um lápis aqui. Aqui. Só batendo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, eu posso falar. Agora você vai fazer 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 4. Eu tenho que bater nos números que você está falando, é isso? É. 4. Então, a criança, ela recebe uma informação verbal, processa essa informação e reproduz na sequência que eu falei. Então, a criança está trabalhando atenção, foco de atenção e coordenação aqui. Aí, você pode brincar. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 1. Aí você vai brincando. Aí você aumenta a velocidade, você faz devagar, você aumenta a velocidade. Aí você trabalha com a outra mão. Com a mão não dominante. Quem é destro com a esquerda. E vai lá. Dali, aí você pode, Elaine, fazer o seguinte: você coloca 2 folhas. E aí ela tem que fazer simultaneamente. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Bem bacana. E aí você pode fazer os números, aí você pode desenhar círculos para a criança fazer os círculos rapidamente. Então, o que a gente está treinando? A gente está treinando motricidade fina com a criança e a gente está treinando lateralidade. Né? Numa atividade, assim fazer. Eu fiz essas atividades também com as crianças online e elas adoraram. Né? E aí dá para colocar também, pegar um programinha, um aplicativo que chama Metrônomo, que ele faz aquele... Aí faz 1, 2, 3, 4. Aí você brinca com ele. Agora, nível 100. 1, 2, 3, 4. Aí, e aí vai brincando. Então, aprendizagem sensório-motora. O taquinho, a canetinha, bexiga. Então, por exemplo, com uma raquetinha de ping-pong e bexiga, nossa, você faz um campeonato mundial dentro de casa. É verdade. Né? Um bexiga, então bate, né? Porque a bexiga pode bater em tudo que é lado, que não quebra, não tem problema algum. Então, nesse período de quarentena, ter um estoque de bexigas de vários formatos, vários tamanhos, nossa, a criança se diverte o dia inteiro com bexiga. Né? Então, você pode trabalhar com uma raquete, você pode trabalhar com as mãos, aí você pode trabalhar com a cabeça, você pode falar para ela fazer o controle com o pé. Né? Então, a bexiga, depois se tiver uma bola, essas bolas que às vezes o pessoal que vende gás, ele dá como brinde, sabe aquela bola bem levinha? Né? Também dá para fazer atividade dentro de casa com bola, esse tipo de coisa. Então, bexiga, nossa, e aí o que faz? Aprendizagem sensório-motora, lateralidade, né? Então, você pode fazer um monte de exercícios, não só com a mão, né? Agora você vai só fazer com o ombro esquerdo, com o ombro direito, aí a bexiga bate aqui, bate aqui, bate aqui, né? Então, bexigas, por exemplo. E aí tem também a questão sensorial, né? Muita criança tem medo da bexiga, né? Tem essa aversão, mas aí você vai tornando aquilo lúdico e a criança vai vendo que não tem problema, dali a pouco ela está lá brincando também, então também se presta a essa questão, né? Então depois vai estar na festinha de aniversário, a bexiga estoura, não tem problema, né? De se assustar, esse tipo de coisa. Então a criança precisa está trabalhando está acostumada também com bexiga. Né? Sim. Estão pedindo dica de coordenação motora fina.
Coordenação motora fina. Então, eu comentei essa questão de brincar com a caneta, né? A questão de trabalhar com a raquete é um movimento fino nesse sentido também, né? Você pode trabalhar com equilíbrio, né? Você pode equilibrar a bexiga numa régua, né? Vai para um lado, para o outro. Outra coisa legal também, Elaine, é o seguinte, tule. Sabe o tecido tule? Uhum. Né? Pode comprar tule, aí você recorta mais ou menos 20 por 20, 30 por 30, e ele fica um quadradinho. Isso. E aquilo, se você pega no centro dele, você lança para o alto e ele demora para cair. Então eu brinco com as crianças que é um fantasminha. Né? Pega o seu fantasminha. Aí você joga para cima, bate palma e pega. Joga com a direita, bate palma e pega. Dali a pouco ele joga, bate palma 2 vezes. Joga, gira, né? Dá uma volta. Então, isso tudo dá para fazer na sala, no quarto. Aí, por exemplo, pode jogar para o papai ou para a mamãe, para o irmão, e vai trocando. Com 2 tules ao mesmo tempo, você lança com a mão esquerda e recebe com a mão direita. Lateralidade de novo, foco de um lado, foco do outro, né? Então, essa visão periférica também de todo o ambiente, né? E você vai trabalhando. E aí você vai aumentando a velocidade, vai brincando, esse tipo de coisa. Né? Também é um exercício interessante. Né? É uma motricidade global, né? Mas também existem movimentos finos de captura, coordenação visual, manual, esse tipo de coisa. Né? Equilíbrio dentro de casa, tem como? Equilíbrio? Nossa, equilíbrio a gente faz também direto, né? E equilíbrio, Elaine, é uma habilidade motora, digamos assim, que ela é base para todas as outras, né? E via de regra, as crianças com TEA apresentam muitos problemas de controle postural e de equilíbrio. Então, trabalhar equilíbrio é muito importante também, né? E equilíbrio, aí a gente tem 2 grandes famílias, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, como a palavra diz, é você se equilibrar parado. Né? Então, aí dá para brincar de aviãozinho. Então, às vezes, a gente pede para a criança levantar. Né? Agora levanta o pé direito. Aí a gente conta, né, até 10, se a criança conseguir. E ficar, né, 10 segundos. Agora o esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a criança... E brinca. Não conseguiu, zerou e volta. Aí fica na ponta do pé, né? Equilibra só na ponta do pé e coloca o pé para trás. Enfim, um monte de coisa, né? Dá para fazer. Equilíbrio dinâmico, né? O que pode ser feito também, coloca uma faixa no chão, né? Com fita crepe mesmo, e a criança tem que andar um pé atrás do outro nessa faixa. E, de repente, pode fazer um quadrado, a criança vai, vira para a esquerda, volta, né? Esse tipo de coisa. Aí ela pode ir de frente, ela pode vir de costas, né? Então ela vai fazendo esse equilíbrio em cima dessa faixa de frente e pode também fazer esse deslocamento de costas. Também é outra atividade que dá para fazer com as crianças. Aí também falando de questões sensoriais, uma atividade muito legal também, que você pode vendar a sua criança. Né? Você venda o seu filho e vai passear dentro de casa com a criança com o olho vendado. Bacana. Mas não é 1 minuto, 2, meia hora. Né?
Aí no comecinho, a criança vai se sentir muito desconfortável, né? E vai querer tirar a venda. Mas aí você vai brincando ludicamente, vai contornando a situação e a criança vai se ambientando. Dali a pouco, ela está dando o que a gente chama de peso, né, para a informação sensorial. Porque o que acontece? O ser humano, obviamente, a gente dá muito peso para a nossa visão. Né? Tudo no ser humano é visual, num primeiro momento. A gente dá muito peso para a informação visual. A partir do momento que a gente tem uma oclusão, que a gente não está enxergando mais nada, a gente tem que rebalancear todo esse sistema sensorial e começar a dar mais peso, por exemplo, para as informações de propriocepção e informação tátil. Então, você pode brincar com isso. Voltou. Voltou. Então, você pode dar vários objetos para a criança descobrir qual que é o formato, qual Tô te vendo. então tá. Eu estou vendo que alguém aqui mandou uma mensagem aqui, enfim. E aí, então você pode vendar as crianças. Então, Elaine, você vê, não tem receita pronta, né? Mas sempre alguns princípios, né? Questões sensoriais, aprendizagem sensório-motora, questão das capacidades físicas, né? Então, pode ir manipulando essas questões, né? Eu vou falar uma dica que eu fiz uma vez aqui em casa, mas eu não sei dizer Tá? tecnicamente o que eu estava trabalhando. Aí eu vou deixar com você analisar aí. Eu É, peguei durex colorido e tem um corredor aqui, né? Eu moro num apartamento, tem um tá? corredor que dá acesso ao quarto onde tem os brinquedos e o banheiro. Então, eu fiz bem estratégico. Então, assim, para passar no corredor, eu coloquei várias fitas, então coloquei uma em zigue-zague, uma fazendo um quadrado. Então, a regra era para ir para o banheiro, para o quarto, tinha que ir em cima das linhas. E para voltar, tinha que voltar sem usar os pés. Aí a criança tinha que se virar e sem tocar nas fitas. Essa era a regra. E no, Olha, e no quarto, na entrada, eu peguei um elástico, peguei preguinho e fiz aquela cama de gato, sabe? Aquela cama de gato. nossa, que Então, para legal! entrar para o quarto, tinha que passar pela cama de gato. E assim, eu sei que isso virou uma festa, né? Eu fiz para trabalhar a questão com a Lu, né? Para ela trabalhar essas questões. E aí, os meus sobrinhos, a criançada adorava vir aqui, porque para ir para o banheiro e para o quarto tinha que fazer isso. Então, eu não sei dizer, Olha, que legal! eu não sei o que eu estava trabalhando. Aí eu deixo com você explicar o que funciona cada coisa. Não, isso eu costumo fazer essa atividade com elástico, né, no nosso espaço clínico, né? Mas agora você me deu uma boa ideia, dá para fazer isso em casa também, né? Sim. Gostei. Mas é isso, né? O que está trabalhando de novo, né? É cognição, né? Cognição, foco de atenção, né? Aquele movimento mais cuidadoso para você não encostar no elástico, né? Senão é o raio laser, é a teia de aranha ali, a aranha vai pegar você. Então a criança, ela nesse ambiente lúdico, ela vai, né, usando essa percepção do corpo no espaço para calcular se aquele espaço, aquele triângulo que sobrou entre os elásticos é melhor o da esquerda ou da direita, né? O posicionamento do corpo. Então, nossa, uma atividade espetacular. Né? E você vê, dentro de casa, né? Sim. E as crianças adoram e não oferece risco nenhum. Né? Esse é um outro cuidado que a gente deve ter, né? A questão de segurança. A criança não vai saindo, ficar pulando com quina de mesa, pressa. Então, Sim. tem que criar as condições para a criança poder fazer essas atividades com segurança também.
O pessoal está perguntando aqui sobre o André. Sim, ele trabalha nessa clínica Prax, é a clínica dele e da Lu. Lá em Campinas, né? Vocês estão em Campinas, é isso? Em Valinhos, Em Valinhos, Valinhos, Valinhos. Valinhos, São E, Paulo. e ele atende, sim. Ele está atendendo por vídeos, né? Videochamada, ele está atendendo. Ele faz atendimento particular e depois ele vai deixar aqui no final os contatos. Tá ok, tá bom. Que E, mais? então é isso. Não sei se o pessoal tem dúvidas, algumas questões. Sim, Fique à pessoal, mais alguma vontade. dica que vocês querem? Eu vou também depois entrar em alguns sites, algumas páginas, e depois eu coloco aqui no meu perfil algumas dicas de site que vocês podem estar utilizando aí com as crianças. Mas se tiverem mais alguma dúvida aí, a André está aqui à disposição para a gente poder Por indicar. exemplo, uma outra, uma outra área, né, que costuma me dar muitas ideias é quando eu penso em atividades circenses, né? Então, também, por exemplo, você, de novo, com bexiga, né? Dá para cortar uma bexiga, colocar, por exemplo, arroz, né? Se bem que às vezes fica melhor, Elaine, com alpiste, né? Hum, Comida para passarinho, essas coisas, certo. ele fica bem compacto. Então você coloca dentro de uma bola, você cortou, né? E você coloca uma segunda bola invertida para fechar, e aí você fica com. Você pode fazer 3 bolinhas para trabalhar malabares. E Entendi. as crianças adoram, né? Sim. Você pode fazer isso com bola de tênis, por exemplo, quem tiver bola velha de tênis, mas ela pinga. A vantagem de fazer com bexiga, aquela hora que ela cai no chão, ela para, né? E não. Então você pode trabalhar primeiro com uma bola, né? Começa lançando da esquerda para a direita, só soltando e recebendo aqui embaixo, né? Solta e recebe. Aí dali a pouco você pega duas, vai, né? Uma para cima, troca de mão. Uma para cima, troca de mão. Dali a pouco a criança está com 3 também, né? Não é um processo que ela vai ficar, vai começar, vai conseguir fazer em um dia. Sim. Mas é brincadeira também para ela ir fazendo. Então tem o tule, que também é uma atividade nessa linha circense, o tule, os bolinhas de malabares, pode fazer, equilibrar, por exemplo, cabo de vassoura aqui. Antigamente a gente fazia isso. Põe um cabo de vassoura e equilibra aqui, né? Essa percepção do corpo, né? Tudo bem, né? Não precisa dar uma olhadinha onde vai fazer isso para a vassoura não cair e não quebrar nada. Uhum. Né? Mas dá para fazer isso com jornal também. Né? Dá para pesquisar na internet, mas dá para fazer algumas dobras em jornais de tal forma que você consiga equilibrar esse jornal na mão. Né? Então, as questões circenses também. Né? E aí, por exemplo, outra questão legal é o seguinte: você pode colocar um colchão no chão, um colchonete, né? E pode sustentar o filho aqui, né? A criança, é, como se fosse um jogo acrobático que a gente chama. As crianças adoram isso também. Então tem muita coisa para se pensar, né, com questões circenses. Então é isso, de novo, né? Pense no, nos, no que você pretende trabalhar, estabeleça alguns temas e aí as ideias começam a brotar, né? Que nem você fez com o tema, né? Tema teia de aranha, né? E pronto, né? E valia tudo, né? Quem era mais habilidoso ia, como antigamente a gente fazia, eu fazia muito isso, né? De colocar um pé em cada parede e ir pelas Então, paredes. não, Então aí né? tem de Acho tudo. que dá para fazer sem problema, né?
E também quem tiver condição, né, sempre atividade ao ar livre também, né? Então, essas questões aí, Acho que patinete, quem tem quintal tem muito mais ideia, né? Acho que dá para fazer muita coisa, né? quintal também, dá para fazer muita coisa, né? Então, Eu fui num pular lugar. corda, Eu ia pular falar da corda, corda. Eu vi também uma pular corda corda, pendurada na árvore. Fui no espaço que tinha uma corda com vários nós pendurada na árvore para a criança escalar mesmo. é, Quem tem, né, uma árvore ou um quintal em casa, dá para fazer isso também. é. O, também, aí, obviamente, em apartamento não é difícil, mas às vezes numa casa você pode colocar até um tecido, né? Dá para comprar tecido nessas lojas e fazer tipo um tecido acrobático, né? Mesmo com pé direito de 3 metros, 2 metros e pouquinho, tendo um bom lugar para fixar, né? Dá para a criança fazer uma atividade com esse tipo de tecido. Ele é tipo um, um elástico, né? Ele tem. O pessoal dessas lojas especializadas, eles sabem o material específico. Fala, estou querendo fazer um tecido acrobático em casa. E aí compra lá 10 metros, né? Se o pé direito tiver 3, você compra 6 metros e vai dar certinho. E a criança não precisa ir alta, né? Você dá um nó na parte de baixo, que fica uns 20 centímetros do piso, Hum. né? Coloca um colchonetezinho, alguma coisinha ali. A criança pode fazer casulo, né? Dentro do tecido. Dá para fazer algumas coisas bem interessantes também nesse sentido. Tem alguma dica para melhorar algumas estereotipias? Por exemplo, as mais comuns, né, que a gente conhece, balançar os braços, fazer o flapping, né? Pular, girar. Tem crianças que têm essas Então, estereotipias. Tem movimentos que dá para a gente trabalhar essa autorregulação e trabalhar uma atividade física? então, aí de novo vem a questão de princípios, né? Antes de pensar no exercício, pensar no princípio. E pensar no princípio significa entender por que a criança está fazendo aquele movimento estereotipado, né? Então, o que existe é o seguinte, as questões de estereotipia, elas podem ter diversas causas, né? E ainda, né, os estudos ainda não são, Inclusive. né, identificam múltiplas causas. Então, a criança às vezes pode estar eufórica, né, ansiosa. Sim. Recentemente eu li um artigo bem interessante que é até uma forma de se expressar, né? Expressar, por exemplo, negação, né? A estereotipia pode estar expressando negação, a criança está se comunicando, né, através da estereotipia, alguma coisa nesse sentido. Então, e tem a questão de autorregulação, né? Então, por exemplo, se for uma questão de autorregulação, né, e a criança está fazendo flappings com as mãos, né, o que eu costumo pensar como resposta para isso é dar uma função para o movimento. Então, se ela precisa estar ter uma necessidade de autorregulação, que é perceber o corpo no espaço, e, portanto, eu estou mexendo minhas mãos, por que não fazer atividades onde você dê função para os movimentos das mãos? Então, por exemplo, estudos com karatê. Os estudos verificaram que depois de 12 sessões de karatê, por exemplo, né, dos movimentos de kata, por exemplo, defesa, ataque, esse tipo de coisa, o nível de estereotipia das crianças que participaram do estudo diminuiu, né, porque você deu função. E ele permaneceu baixo mesmo após o encerramento das atividades. Depois de um tempo, ele volta a subir de novo, né, porque a criança tem aquela demanda. Então, qual que é a dica? Entender
qual que é a estereotipia, qual que é a demanda de autorregulação e tentar dar uma função para aquele movimento. Então, se é das mãos, né? Se é do corpo. Então, você pode tentar fazer algumas atividades lúdicas, brincadeiras, onde você dê função para aquele movimento. E de tal forma a criança se autorregular com alguma atividade estruturada, onde ela conscientemente faça esses movimentos, né? Ao invés de estar, digamos assim, algo mais quase que involuntário, digamos assim. Né? Uhum. Você deu, então, a dica para o flapping, é fazer os movimentos de mão. Você teria alguma dica para a criança que gira e para a criança que faz o balanceio de tronco? O balancinho de tronco, por exemplo, né? Não sei, vamos tentar bolar uma atividade aqui. Então, a criança está aqui, né? Uhum. Acabou. Agora, hein? Coloca um colchonete no chão e brinca de tatuzinho, né? Cambalhotinha para trás e para frente, cambalhotinha para trás e para frente, né? Aí brinca, né? Esse tipo de coisa. Fica 15, 20 minutos e começa a observar se aquele comportamento está se reduzindo, né? Porque aí te dá uma dica também se está atendendo essa demanda da criança. Uhum. Então, o que eu costumo fazer também é, a hora que a gente reproduz o movimento da criança no nosso próprio corpo, a gente começa a inferir eventualmente, qual que é a demanda dessa criança. E aí você começa, digamos assim, você tem que perspectivar, né? Você tem que se pôr do lado da criança para perceber no seu próprio corpo, e aí sim você começa a ter algumas dicas. Então, a hora que você falou do balanceio, a primeira coisa que eu fiz foi eu mesmo balançar meu corpo. Que a hora que você balança o seu corpo, aí você tem uma percepção do tipo de autorregulação que essa criança está demandando, né? E aí você consegue simular um movimento parecido. Entendi. E o giro? Né? O giro, né? Então, o giro, a criança tá girando aqui. Alguma brincadeira também que ela tenha condição de girar, né? O giro está muito associado com estimulação do sistema vestibular, né? Então, você pode saltar com a criança, né? Buscar saltar. Então, talvez a criança quer girar, mas né, quer estimular o sistema vestibular. Você pode saltar, né? Você pode brincar de jogar uma bolinha para cima, dar um giro e pegar ela de novo, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Né? E então é isso. Né? Às vezes, tudo bem, a criança às vezes vai querer girar, né? Pode até perder o equilíbrio, né? Tenta substituir, eventualmente, por saltos, né? Você também estimula o aparelho vestibular, porque o giro é basicamente aqui, né? Sistema vestibular. Então, de novo, que tipo de exercício, né? Você pode brincar, né? Olha só, eu não sei, só a ideia, né? Às vezes é difícil falar. Você pode brincar de boxe com a criança, né? Aqui, tchum. Aí ela vira para cá, vira para lá e fica jogando assim, né? Para frente, para trás. Essa é outra atividade até para a estereotipia do tronco, né? Que a gente comentou antes. Sim. Tá brincando aqui. Então é isso, eu tento dar função para o movimento de autorregulação. Tá certo.
Bom, eu acho que eu fiz essas perguntas, né, da estereotipia, porque a gente sabe, né, que nesse momento de quarentena e isolamento, muitas crianças estão desreguladas em casas, por conta que não pode sair, não pode ver até a rotina, né, que está acostumada, a gente sabe que o pé precisa de rotina, então ficaram muitas dicas aqui, eu acho que a dica mais preciosa é essa, de você se colocar no lugar da criança, tentar fazer movimento, tentar entender a situação dela, tentar entender isso que você disse, se é autorregulação, se ela está nervosa, se é uma negação. Então, acho que isso é bem importante nesse momento, acho que em todos os momentos, mas mais neste momento que a gente está vivendo. Bom, eu ficaria a noite inteira aqui, é riquíssima as dicas que você tem, eu aprendi muito, né? Foram quase 2 horas aí mais preciosas que eu já tive. Tenho que agradecer a você. Gostaria que todos os profissionais da área fossem assim, né? Para ter mais e mais espaço para as nossas crianças. E é isso. Gratidão por tudo que você trouxe aqui para a gente. E se você quiser deixar uma mensagem, o espaço é seu. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a gentileza do convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade para a gente compartilhar conhecimento, né? O conhecimento tem que ser compartilhado, né? E a questão principal é o seguinte, né? Essas crianças têm o direito de praticar atividades físicas, né? E as dificuldades, né, em relação à não participação não estão nelas, nas crianças, né? Sim. Dependem muito mais dos professores, né, em disponibilizar os ambientes corretos, as estratégias corretas para incluir essas crianças, né? Elas aprendem, elas se divertem e, no fundo, o que eu gosto de falar também é o seguinte, a hora que a gente começa a trabalhar, e aí é uma dica para os profissionais da área, é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar com as crianças com TEA, por exemplo, a gente está aprendendo a ser mais atento a detalhes do ambiente, som, ruído, né? Coisas que são importantes para todas as crianças, né? A ser mais atento nas reações emocionais, a ser mais atento nas interações, ser mais atento na comunicação, no tipo de linguagem, né? Na forma que você se aproxima da criança, na forma que você interage com ela. Então, trabalhar com crianças com TEA, no fundo, é um grande aprendizado para os professores e que repercute, né, em ser o melhor professor para todas as crianças. Então, essa é uma outra mensagem, né? Se a gente quer ser um professor melhor para todos, né, então, a gente precisa ter essa atenção, né? Então, é isso. Agradeço, então, o espaço, o convite, e a gente sempre está à disposição para compartilhar conhecimento. Aproveita o espaço, deixa seus contatos, a sua clínica. Os contatos, deixa eu ver aqui. Eu acho que a minha esposa está colocando aqui, ela vai deixar a mensagem, tá bom? Então, nós estamos em Valinhos, então, enfim, o que a gente puder contribuir aí com o desenvolvimento das crianças, a gente está à disposição. Está colocando? Tá? Ela vai colocar? Então tá bom. Tá, então acho que já está... Ela vai deixar nas inscrições, aí depois também eu vou deixar salvo. Chama Praxis, Linguagem, Motricidade, enfim, aí tem o telefone de contato, é sempre melhor pelo WhatsApp, né? Telefone fixo fica lá na clínica, mas o WhatsApp está aqui conosco, então fica sempre mais fácil responder. Tá bom? Ok. Lucila, acho que não está aqui. Está aqui? Apareceu aqui, Praxis, Linguagem e Motricidade. Apareceu. Então tá bom.
Tá, joia. Gratidão mesmo por todo o seu conhecimento enfim, para contribuir tão lindamente assim com estudos, pesquisas para enriquecer a nossa comunidade científica aí com estudos sobre o TEA. Amor, obrigado. Então tá bom, apareceu, né? Tá bom, tá joia. Tá, okay. Então tá Muito bom, obrigada. Obrigado, Elaine, mais uma Tá. vez. Foi uma satisfação participar aqui com vocês. Laura, né? Não. Não, Lu. Lu. Lu, né? Tudo bem, Lu? Ah, então tá bom. Então tá joia. Tchau, até a próxima. Obrigada. Tchau, obrigado. Tudo de bom.